Oi, gente, tudo bem? Aproveitar que hoje eu tô aqui, hoje eu tô no Único Laser. Hoje eu tô com a minha filha aqui, dia 8 de abril, a quinta-feira. Tô aqui com ela, ela vai fazer uma cirurgia, tá fazendo uma cirurgia agora de crosslink. Vou fazer um vídeo depois pra falar a respeito disso, né? E eu tô de máscara, né? Porque tô num ambiente fora dos nossos lares, todos os ambientes é obrigatório o uso da máscara, tá? Então eu vou estar falando um pouquinho com vocês hoje a respeito sobre depressão, né? No meu último vídeo eu estava falando sobre as sequelas, eu vou estar colocando o link aí também das sequelas do Covid. Eu comecei a falar sobre depressão, só que quando eu fui editar, sem querer, eu cortei alguns minutos lá. Tá bom? Então vamos estar falando a respeito disso agora, porque me perguntaram, me mandaram mensagem no WhatsApp. Desculpa mesmo, eu vou estar falando sobre a respeito disso, tá? Então vamos lá. O que eu estava falando que na condição do Covid, né? Esse pouco tempo que a gente está vivendo, com tanta gente morrendo, né? O quadro da depressão, ela aumenta, né? Comentei com vocês que eu tive com o meu quadro, eu tive depressão por causa o que é a depressão, né? A depressão é aquela tristeza profunda, sabe? É uma doença. Hoje em dia ela é vista como uma doença, apesar de no meio cristão a gente não reconhecê-la como doença, né? Se você for pesquisar aí, você vai ver que é diabólico, que é do mal. Então, é uma doença que ela é vista como maligna, né? A gente sabe que o inimigo ele usa mesmo de todas as estratégias que ele pode, né? Porque o inimigo, ele está ao nosso derredor, ele quer nos devorar mesmo. Então, tudo que tiver, que puder, para nos destruir, ele vai usar. E é uma doença do século, né? Não sei se vocês lembram, se aconteceu isso com vocês, nas igrejas de vocês, mas uns 2 anos atrás, eu lembro que Deus usou muitas pessoas para falar a respeito disso, que haveria uma doença que ia mexer com a mente das pessoas, né? E a depressão. Então ela tá aí, ela tá pegando muitas pessoas. E com o Covid, eu quero falar primeiro a respeito do Covid. Como ela entra como sequela, né? A pessoa que teve Covid, ela tem muitas sequelas, como eu coloquei naquele vídeo. E os médicos têm essa preocupação de pegar novamente, né? Eu não sei quando é que você vai ver esse vídeo, mas há uns 6 meses, até uns 6, 7 meses atrás, falava-se que não pegava novamente. Mas quando eu peguei em novembro, quando nós passamos o médico, os médicos já falaram que pega novamente sim. Tudo depende da imunidade, né? Então nós pegamos, e acho que foi 15 dias depois, quando passamos no médico, o médico já comunicou, falou, não, pega novamente sim, né? Precisa se cuidar. Então, assim, seu pulmão ele já está fragilizado por causa da primeira vez. Então, você fica preocupado de pegar novamente, né? Então, entra a ansiedade de não pegar novamente a doença, né? Então, ele acaba agravando um pouco o caso da depressão. Quem já teve depressão, a preocupação, a paranoia mesmo, né? A ansiedade. Fora a questão de você abrir a internet e, por exemplo, você abre uma rede social, eu pergunto para você agora, quantas mensagens de luto você vê por dia na sua rede social? Eu vejo pelo menos 5. A maioria eu não conheço, mas a Bíblia fala que nós devemos chorar, né, com a dor do meu próximo e me alegrar com a alegria dele, né? Então a gente se entristece de ver tantas famílias enlutadas, tantas famílias sofrendo isso que está acontecendo agora. Então eu fico muito triste mesmo, tem abalado, tem mexido muito comigo, né? Fiquem à vontade aí para me julgar, né? Não é porque eu estou dirigindo uma igreja, como eu sempre falo. O Senhor nos colocou ali para dirigir uma igreja, eu não sou diferente de qualquer outra pessoa. A gente passa por ansiedades, passa por tristezas, passa por preocupação, né? A gente ficou sabendo essa semana que uma irmã lá da igreja, uma senhorinha, ela faz uso de oxigênio em casa e ela tá com Covid. Então a gente se preocupou na hora, eu liguei pra ela, sabe, dá vontade de ir lá visitar, mas a gente não pode, né? Até pode, meu esposo levou a ceia lá pra ela, mas é bom evitar, né? Porque o risco é muito grande, principalmente porque nós já tivemos. Então a gente tem essa preocupação, né? Aí você fica perguntando, as pessoas falam, mas como assim? Você que é uma pastora,
você tem medo disso, de aquilo, mas como é que não vai ter? E a gente tem respaldo bíblico para isso. Lá em 1 Reis, né, Elias, que foi um homem que fez chover fogo do céu, né, que consumiu aqueles falsos profetas, fez grandes coisas no nome do Senhor. Era um homem que orava, e quando ele orava, ele não se engrandecia, né? É um homem que quando orou, ele falou: Senhor, mostra para eles que eu sou teu servo, que tu és o meu Deus, eu estou fazendo a tua vontade. Essa deve ser as nossas orações de nós pastores, né? Quando a gente entra para trabalhar em algum lugar, que não seja a gente que apareça, né? Porque hoje em dia é muito difícil, né? Existe muito essa questão da rejeição e a gente sofre, né? Nós como pastores, nós sofremos muito com isso, né? Nós vivemos tempos difíceis, que está lá na palavra de Deus, que aconteceria, né? Em 2 Timóteo fala que haveria tempos difíceis. E eu vejo esses tempos difíceis acontecendo, né? Eu me converti há 8 anos atrás, de lá pra cá muita coisa aconteceu. Eu vejo coisas na igreja assim que eu não consigo acreditar. Não na minha igreja, em todas as igrejas. A gente anda no meio cristão. Então tudo que a gente ouve, coisas assim, que é de assustar sim, né? E a Bíblia também fala pra gente não se conformar, né? Que as pessoas ficam, é normal, isso vai piorar. Eu não posso me conformar com o que eu tenho visto. Então a gente ora, se entristece, né? E assim como aquele homem de Deus, Elias, ele se assustou, né? E pediu a morte, entrou numa caverna. Ele teve um processo depressivo ali, uma crise ministerial, né? Quando ele pediu para o Senhor, falou que não queria mais, que queria morrer. E é normal isso, porque a gente se assusta com tudo que está acontecendo, né? Por mais que você faça grandes obras, como aquele homem fez, né? Quando veio, quando Acabe falou que Jezabel estava vindo para matá-lo, por que nessa hora ele também não orou, né? Ai, Senhor, vai lá, mostra para ele que eu sou teu servo. Mas não, ele se assustou, correu, se escondeu, né? Tem gente que fala que ele se acovardou, eu não sei qual foi o sentimento que ele teve, mas ele teve um processo depressivo ali, sabe? Ele, não teve depressão. Eu acredito que ele teve depressão sim. As pessoas falam que Jesus teve depressão. Eu não acredito que Jesus teve depressão. Jesus não. Jesus eu não acredito que teve depressão. Porém, Elias, ele teve um processo depressivo sim. Porque ele correu, se assustou, teve medo, né? Pediu a morte. Uma pessoa que pede a morte não está no processo depressivo? Tá. O Senhor visita, o Senhor cura. Se Deus quiser curar a depressão, Deus cura, gente. Vocês precisam entender. Só que a gente precisa entender uma coisa simples. Nós temos... o nosso corpo é formado por a tricotomia. Corpo, alma e espírito. E eu tive que aprender isso quando eu fui fazer terapia. Eu tive que aprender o que era isso, porque eu não aceitava a depressão. Eu tive um processo depressivo, porque eu tenho hipotireoidismo, e eu tive uns processos de aborto, né? E quando eu percebi que eu estava com depressão, eu não cheguei a ponto de não tomar banho, de cortar os pulsos, nada disso. Eu tentei o suicídio quando eu era adolescente. Tinha acho que 19 anos. Já era uma mulher, né? Já tinha minha filha. Eu tentei o suicídio. Por quê? Porque eu tive um gatilho, né? Eu tive um casamento abusivo. Meu primeiro casamento foi muito difícil. Eu vim de uma história que o pai estuprou a irmã, a mãe foi para as drogas, foi presa. Então aconteceu muitas tragédias familiares que a gente teve que tocar a nossa vida normal. Na época a gente não teve depressão, a nossa vida funcionou normal. Só que teve uma hora, quando eu fui ficando mais velha, veio esses gatilhos, né? O meu primeiro gatilho ficou no meu primeiro casamento, esse casamento abusivo, de agressões. Minha filha me viu sendo agredida várias vezes. Então, era muita bebida, né? A gente ficava no meio de muita bebida. Então, veio meu primeiro gatilho, a depressão. Que estourou em uma depressão, e eu tentei o suicídio, né? Eu cortei o pulso, não sei se dá pra ver aqui, mas eu cortei o pulso. Outra vez eu fui andando até Anchieta para me jogar do viaduto, e foi isso. Então foram processos depressivos, só que eu também não procurei psicólogo, só procurei psicólogo na época da minha separação, né? Eu comecei a fazer terapia, e através da terapia eu descobri que aquele casamento era um casamento abusivo, que estava me fazendo mal. Então eu peguei e parti para o divórcio. E isso automaticamente trouxe mais clareza para minha vida.
né? Então, quando eu fui para a igreja, eu conheci o Senhor, automaticamente veio um preenchimento na minha alma que eu achei que a minha depressão estava curada. Só que, como eu falei, existe o corpo, alma e espírito. E a depressão é uma doença do corpo. E as pessoas estão entendendo tudo errado. É uma doença que precisa ser tratada. Então, se eu tenho câncer, eu não vou tratar o meu câncer? Lógico que Deus é poderoso para curar. Quantas pessoas que Deus não curou do câncer? Só que Deus, para que Deus ele capacita os médicos, né? Então, o meu processo de depressão, ele acabou piorando muito por causa da questão do julgamento. Porque na época que eu tive a depressão, foi quando teve esse gatilho de novo, quando eu tive meu primeiro aborto. Era uma coisa que eu estava esperando muito, eu queria muito engravidar, e quando eu fiquei sabendo que eu estava grávida, eu já estava perdendo. Então eu fiquei muito triste, fiquei muito mal, tive um aborto em 2017, tive outro em 2018, só que em 2018 eu tive que tirar as trompas. Então, assim, hoje eu sou considerada estéril. E não, assim, é um processo muito difícil, traz tristeza. Mas Deus sabe de todas as coisas, gente. A gente tem que parar com esse negócio. Jesus não morreu para fazer a minha vontade. Jesus não morreu para fazer o que eu quero, para ele fazer o que eu quero. A gente tem muito essa teologia da prosperidade. A gente acha que Jesus morreu para que eu tenha um carro, para que eu tenha uma casa, para que eu peça e Jesus me dê um filho. Não, não é assim que Jesus faz. Ele morreu para me dar salvação. Ele levou sobre ele as minhas dores e as minhas enfermidades, né? Eu estava conversando isso com meu cunhado esses dias sobre a teologia da prosperidade. Porque na Bíblia fala, tudo que pedirem em meu nome eu farei. Então a gente acha que é tudo mesmo. Tudo mesmo. A Bíblia também fala que a gente deve levar a nossa cruz. A Bíblia também fala que se a semente não morrer para germinar, né, que a semente precisa morrer para germinar, para dar frutos. Então a gente precisa ter um processo também de renúncia, de perdas. Todos nós vamos passar por isso, né? Só que nós cristãos não estamos acostumados com isso. Então quando alguém perde alguma coisa, é pecado. Você está em pecado, analisa a tua vida. Então eu entrei no processo depressivo por causa disso. Por causa do julgamento, as pessoas não... Eu achava que as pessoas estavam me julgando. Na verdade, as pessoas nem estavam. Eu entrei no processo de achar que estavam me julgando, né? Porque já é esse processo da perda, né? O processo do luto que eu não tinha tratado. Aí quando eu entendi que eu estava com depressão, eu fui tratar. Aí foi onde eu entendi, que eu falei com a doutora na época, que eu não aceitava essa questão da depressão. Porque eu era cristã, que Jesus tinha que me curar. E eu expliquei, porque quando eu vim para Jesus, eu tinha depressão. E quando eu cheguei, Jesus me curou. E ela falou, não foi isso que aconteceu. Você chegou para Jesus, Jesus preencheu tua alma, te fortaleceu, te levantou como pessoa, como ser humano, tirou o teu jugo, tirou a tua carga pesada, sabe aquela coisa que a gente traz do mundo. Então Jesus, ele tirou isso. Ele tirou tudo aquilo que me pesava. Então eu achei que eu estava curada. Só que eu não estava, né? Aí quando veio os processos dos abortos, aí veio o gatilho. Aí foi onde eu tive que descobrir. Por que Deus quer que eu descubra a respeito da depressão dessa forma? Às vezes é para que eu possa estar falando com você, né? Porque hoje nós temos um alto índice de pastores, ministros, que têm problema de depressão e que não são aceitos, né? Que são até excluídos do ministério por causa da depressão, né? E alguns chegaram ao ponto do suicídio. Como que ele não vai se suicidar? Por que ele se suicida? Essa é a pergunta que você deve estar fazendo. Eu, quando tive um processo depressivo, que eu não aceitava no processo de depressão, eu ficava, mas eu sou serva de Deus, mas se eu estou com depressão, eu não estou servindo a Deus direito. Então, se eu não estou servindo a Deus direito, então eu estou perdendo meu tempo na igreja. Aí eu disse, então eu vou me matar logo, já acabar com essa dor. Porque quando a pessoa quer se matar, ela não quer matar a vida, ela quer matar a dor, a tristeza, a angústia de não conseguir algo. Então é isso que as pessoas não conseguem entender, né? Então é um processo que você precisa entender a questão da depressão. Ela não é porque você acha que porque é demônio. Não é demônio, é uma doença. Corpo, alma e espírito. A gente precisa entender isso. Quando você entende, você vai entender que a pessoa que tem depressão precisa de um tratamento como qualquer outro.
Ah, mas vai ter que tomar remédio. Quem disse que vai ter que tomar remédio? Se chegar a ponto de tomar remédio, também não tem problema. Deus capacita os médicos para isso também. Você acha que tudo é ciência? Eu acredito na ciência, mas eu acredito que Deus também capacitou para a ciência. Então, o que a gente precisa entender é isso. Então, precisa parar essa religiosidade, esse preconceito no nosso meio. Ah, mas é fácil para você falar, pastora. Não, não é fácil. Não é fácil, porque isso é uma coisa... Eu já preguei sobre isso muitas vezes. Quem me conhece sabe disso. Eu não tenho medo de falar, gente. O que tiver que vir sobre mim, sobre isso que eu falo, eu vou continuar falando. Eu já fui, inclusive na sede eu falei sobre isso. Foi numa mini vigília da regional. Eu preguei sobre isso. Sobre a depressão, sabe? As pessoas precisam compreender essa doença, né? E Deus... eu assisti um vídeo ontem que eu fiquei assustada. O homem estava falando um monte a respeito disso. Sobre a questão que é maligno, que não sei o quê, que é falta de oração, que não sei o quê. Gente, ele foi muito... Gente, se eu fosse a ovelha dele e tivesse com depressão naquele momento, eu cortava meus pulsos. Porque para pensar. Tudo aquilo que ele falou, meu Deus, eu tô com demônio no corpo, eu tô com isso, eu tô com aquilo. Gente, pode ser espiritual? Pode. Mas a gente tem que usar todos os recursos. Que servos, que líderes que nós estamos sendo hoje em dia. Que nós estamos tirando a autoridade dos médicos. A gente vai orar, a gente vai fazer campanha, a gente vai fazer tudo o que a gente tem que fazer em nome do Senhor, porque é nossa obrigação como servo de Deus. Se Deus quiser curar, Ele vai curar. Mas é a mesma coisa do câncer. Se Deus não quiser curar o câncer, aí você vai fazer o quê? Não vai procurar tratamento? Eu conheço uma pessoa que não procurou tratamento no início do câncer. Espalhou. Quando ela procurou o tratamento, já tinha espalhado. Então, assim, eu não vou falar o nome porque é do meio familiar. Então, assim, é muito complicado isso. Então, se eu tenho uma dor de cabeça, então para que você está tomando remédio para dor de cabeça? Por que você procura um médico se você está doente? Eu acho que o psicólogo, ele cuida da sua mente. Então, e hoje, eu acho tremendo. Eu conheço 3 missionárias que são psicólogas, porque Deus deu uma ordenança para elas fazerem esse curso, fazerem essa faculdade. São mulheres de Deus, mulheres com a vida feita que não precisava estar fazendo isso. A missionária Josi, a missionária Simone e a missionária Lucimara. Nós fizemos o culto amarelo na igreja de onde eu era, a Assembleia de Deus do Piraporinha. A pastora de lá, Deus colocou no coração dela, a gente fez o primeiro culto amarelo. Foi na época que eu perdi meu primeiro bebê. E eu tive que dirigir esse culto, foi muito difícil, porque eu estava em depressão. E foi a missionária Josi que pregou. Então, falar sobre depressão quando você está em depressão é muito difícil. Mas eu fui e dirigi o culto como a minha pastora me pediu. Porque tudo que a Bíblia fala, que tudo que me dá na minha mão, a gente faz com carinho, a gente faz bem feito. Entendeu? Foi um desafio? Foi. Mas a depressão, a gente precisa falar sobre isso. Hoje em dia a gente está conseguindo abrir sobre isso. Porque graças a Deus, Deus tem colocado mulheres de Deus, pastores, para fazer essa faculdade. Mas você que não acredita, não desacredita do teu servo. Não acredita do homem de Deus que colocou ali que Deus colocou na tua igreja, que está passando por um processo desse. Você não conhece os traumas, né? A minha depressão veio dos traumas que eu falei um pouco com vocês. E ela estourou outro gatilho agora em dezembro, por causa de tudo que eu passei, por causa das sequelas, né? Do Covid, o medo de pegar novamente, o medo da minha mãe pegar, o medo dos meus irmãos pegarem. Então a gente fica num processo de ansiedade. Você liga a TV, antes de ontem, 4.125 pessoas morreram. 4.000 pessoas. Aí fica, não foi de Covid. Gente, do que morreu? Eu não sei, mas foram 4.000 pessoas. A quantidade de mortes para março, falou que a quantidade para março de mortes seria de quase não sei quantos anos aí. Não tem como não ficar ansioso. Então você que é o super crente, que acha que eu tô a toda prova, glória a Deus, eu fico feliz pela tua vida. Mas você que está liderando uma igreja, você precisa cuidar daqueles que estão passando por esse processo, né? Porque não é fácil para ele que está passando, né? Não é fácil, porque por causa do preconceito que existe no meio. E não tem como não ter depressão nesse momento, nessa fase tão difícil que a gente está vivendo. Não tem como, gente.
Porque a gente sai na rua, quando volta é aquela novela. Eu não saio de casa, todo mundo sabe que eu não estou saindo de casa. Nós tivemos um culto no domingo, né, que foi Santa Ceia. Agora fechou a igreja de novo, mas está para abrir já semana que vem de novo. Mas a gente sai com medo, porque quanto mais vezes a gente sai, maior a probabilidade da gente pegar. Né? Lógico que a gente toma todos os cuidados, mas eu não estou falando assim, não falo da igreja em si. Eu falo se você for no mercado. Ó, o pessoal fala, ai, mas é a feira, não sei o que. Gente, eu não vou na feira. Desde o ano passado eu não fui na feira. Eu não pego ônibus cheio, só estou andando de Uber. Né? Eu quase não saio. Mas é muito difícil. E se não for Deus para nos guardar, que até aqui Ele tem nos guardado mesmo, sabe? E eu não sei, sabe? Eu realmente não sei. Estamos vivendo tempos difíceis, a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente fica muito ansioso mesmo, que nem esse dia nós estávamos na sede, no aniversário de ministério do nosso pastor, e só ali na hora que a gente estava sentado a gente ouviu falar de 5 pessoas que morreram, de infarto, de não sei o que, de atropelamento. Então assim, tá morrendo muita gente nos últimos dias. Então a gente fica ansioso mesmo. Aí vem a ansiedade, você que está passando por isso, procura um tratamento. Você que é cristão, não fica indo pelo preconceito da religiosidade. Eu vejo como os fariseus lá. Esse povo hoje em dia que está falando sobre a depressão parece os fariseus antigamente. Como que você não vai ficar ansioso, gente? Se Elias ficou ansioso, se Jesus ficou ansioso, vai ler lá a respeito quando Jesus teve suor de sangue. Então ali foi uma condição hoje em dia explicada pela ciência de ansiedade, de estresse, de nervoso, porque ele ia ser crucificado por mim, por você. Então isso acontece, Jesus sendo Deus, sabendo tudo o que ia acontecer, que ele mesmo se entregou, ele passou por isso. Quem somos nós para dizer que não vamos ser? Então eu não consigo entender. Então você que é um líder, que é uma mãe, você que está aí na tua igreja, seja lá qual a sua religião, abre os teus olhos para essa condição. Porque é que nem a psicóloga fala, uma hora vai acontecer. A pessoa está dando sinais e você não quer ouvir, porque é mais fácil não ouvir, mais fácil fingir que não está acontecendo nada. Né? A gente conhece casos de condições de ministros que procuraram psicólogos e falaram que não podia falar. Ninguém podia saber que a pessoa estava com depressão. Só que é que nem eu falo, eu sempre falei abertamente sobre isso. E eu não tenho medo das pessoas me chamarem do que quiserem. Que eu acho que Deus coloca cada pessoa em determinado lugar para determinada condição. Todos nós somos ferramentas de Deus. Se Deus quer que eu seja a ferramenta dele só para isso, eu vou ser. Eu não almejo grandes coisas. A gente não tem que almejar grandes coisas, né? Mas nosso bate-papo hoje é a respeito sobre isso, tá? Falar um pouco sobre a depressão. Como que ela vem, nessa ansiedade. Não tem como não vir, gente. Mas a gente vai orando, a gente não pode deixar de orar. A gente vai orar sem vontade nesse momento. A gente vai ler a palavra sem vontade. Mas a gente vai continuar. Porque Deus, Ele vai nos dar graça. Né? E se for, nós que somos cristãos, nós temos uma esperança. Né? Viver é Cristo, morrer é lucro. Né? E Deus, Ele se alegra, né, na morte dos seus santos, porque a gente sabe para onde está indo, é uma promessa. Mas você que está aí, que está ouvindo, não sinta vergonha. Procure ajuda. Se tiver dúvida, manda mensagem aí, tá bom? Pode estar mandando no WhatsApp, quase todo mundo tem meu WhatsApp. O pessoal parece que tem vergonha de colocar, de comentar no YouTube. É um meio que não é muito explorado, mas é um meio que eu gosto bastante de mexer. Eu estou sempre no YouTube, assistindo vídeos, curtindo o pessoal lá, tá bom? Deus abençoe, gente. Espero que tenha ajudado a questão da depressão. Quem tiver dúvidas aí, ó, me manda mensagem, tá bom? E a gente vai se falando. Beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.